Voltamos aqui pela TV Horizonte, nós estamos falando com a Miriam Pontello, que ela foi acometida de uma doença, o Zika vírus. Ficou cheia de problemas, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, foi aposentada como inválida e recebendo um salário mínimo de aposentadoria. Ela que tinha um salário bom como professora, estava na função na cidade de Montes Claros. Miriam, me fala uma coisa, você chegou a ajustar um advogado, porque se eu fosse advogado, acho que é uma boa causa de pegar e lutar por ela. Então, eu tenho um processo na Justiça Federal, mas para readaptação funcional. E agora, na verdade, eu não sei nem se ele vai fazer mais sentido, né? Porque esse processo, ele, na verdade, ele não movimentou nada até hoje. Já tem um ano e meio. É a chamada morosidade da justiça. Não anda, né, gente? Não anda. E a justiça, quando é lenta, ela é uma injustiça, é um desfavor, né, para o cidadão. E aí, assim, como você bem disse, essa questão, quando você tem uma certa titulação ou uma apresentação física, a gente fica um pouco tímido para ir a recorrer à imprensa, a essas questões mais públicas, digamos assim. Uhum. Ainda mais eu que não sou uma professora, uma mera professora, e que só fico nos meus... desenvolvendo artigos e publicando. Então, dessa forma, seria interessante, né, ser divulgada. Mas é lamentável quando você está sentada aqui para pedir socorro porque está sentindo que a Universidade Federal está cometendo uma injustiça. Eu fico realmente... Quando eu vejo que a universidade... Aí, quando é coisa política... É uma beleza, no instantinho tem passeata, tem um monte de coisa na cidade. Quando o problema é político, parece que todo mundo quer aparecer, aí tem passeata pela rua e tal. Agora, quando é um problema desse, que eu acho que não precisava nem de vir a público, porque eu acho que a própria universidade, que é a Universidade Federal, o próprio reitor ou a reitora, quem estiver lá, devia já ter tomado conhecimento disso e ajudado essa moça que precisa, né? Mas não é o caso dela, não. No estado também, na prefeitura de Belo Horizonte, eu não sei nos outros municípios como é que acontece, o professor que tem que ser aposentado por causa de problemas, tem que ser aposentado nessa situação, também perde salário. Mas não chega a perder o salário. Como você perdeu o seu salário? Então, assim, eu já tinha sido aposentada por invalidez pelos peritos e ainda não tinha sido publicado no Diário Oficial. Eu pedi uma agenda com a reitora, professora Sandra. Ela não me recebeu, aí quem me recebeu foi o chefe de gabinete, professor Rui. Estava com meu pai de 80 anos, inclusive. Eu mostrei para ele os documentos e os pedidos de uma tentativa de readaptação dos meus médicos, que eles também não tinham certeza se eu ia conseguir. Enfim, fato é que o professor disse assim: sinto muito, professora, mas só na justiça. Então, assim, eu recebi isso da reitora, da reitoria, e detalhe, eu fiquei sabendo de 2 professores que foram readaptados. Um professor, inclusive, da Faculdade de Medicina, que tem a doença ELA, e aí ele continuou em casa, hoje eu acho que ele só mexe os olhos, continuou em casa orientando os alunos e tudo mais, e a universidade deixou ele com proventos integrais até ele aposentar com corretamente, todos os direitos. E uma outra professora da Faculdade de Odontologia que tinha problema com produtos químicos, que também foi readaptada. E eu cheguei lá, sabendo disso, ainda falei, e aí comigo eles falaram que era só na justiça. No mínimo eles podiam, numa readaptação, eu não sei se poderia, eu não sei, eu já fico daqui tentando resolver uma situação que não é minha, mas é nossa, é de todo o povo brasileiro, né? Que é o seu caso. No mínimo, você poderia estar na universidade, né, com um carro te buscando em casa, levando você para a universidade para trabalhar num setor que eu tenho a impressão que é muito necessário, que é um setor que você vai dar aulas de reforço,
para os alunos da sua área de matemática, né? Você podia ficar numa sala confortavelmente, né? Recebendo alunos com problemas de matemática. Não é verdade? Claro. Eu acho que poderia tranquilamente você estar trabalhando na universidade, né? Readaptada, não é verdade? Sim. Porque sofreu uma coisa grave. Né? Mas aí o que eu recebi, então, da UFMG foi, na verdade, uma sentença, né? Uma sentença de punidade, como se eu tivesse feito algo errado. Ou que se eu não quisesse trabalhar, viu, Assi? Também a gente vê isso nas perícias médicas. Os peritos não são médicos peritos, parece que eles são polícias das pessoas. Como são se carrascos. É um absurdo, como uma se perícia como médica se fosse um absurda. carrasco. Exatamente. Eu Então, sei assim, que a tua irmã, minha irmã estava toda curvadinha assim. Qualquer pessoa que vê que precisava dela ser aposentada. Custou aposentar, porque eu nunca perícia médica via nela qualquer problema. Ela estava toda encurvada. Assim, isso também é lamentável para a saúde pública brasileira. Claro. Porque as pessoas são sérias. Pode ter um ou outro, mas no geral as pessoas querem trabalhar. É verdade. E são sérias, não estão ali para criar uma história, né? Quem que quer contar uma história dessa? E quem que quer ser doente, não é Ninguém verdade? quer ficar doente, né? E é importante também falar, Cirantão, que estamos abertos aí à UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, caso tenha alguém que queira falar sobre o caso da Miriam Pontello, e que a Miriam também, ela tem um dos maiores e melhores advogados na família, que é o irmão dela. Então, o caso dela, pode falar o nome dele? É o Arley Pontello. Ele é muito Pontello renomado. Advocacia. Ou seja, se ela, que é irmã dele, está nessa situação, você imagina o povo brasileiro? Como é que é a dificuldade, uma justiça que não anda, lamentável. Infelizmente. É o que temos aí. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Não se esqueça, faça o seu plano funerário na Metropax. Eu indico a Metropax porque eu conheço. 0800 726 0140. Pois é, Patrícia, nós estamos aí chegando nessa véspera de Natal, né, com um caso que sensibiliza todos nós, né? O caso da Miriam, não é verdade? É verdade. Eu quero agradecer aqui, viu, Miriam, pela sua presença. Falar para o telespectador que tem um Feliz Natal, mais Jesus, menos presentes e Papai Noel, né? E que Jesus renasça no seu lar todos os dias, Miriam. Amém, porque, assim, o que a gente tem que confiar é na justiça divina, não é mesmo? Sim, é verdade. Essa não te desampara. Então, que você verdade. possa levar para os seus o meu abraço de Feliz Natal. Pois é, Pira. Muito obrigada. E que o seu caso sirva. No meio jurídico tem um negócio que chama-se jurisprudência, né? Já existe jurisprudência do seu caso. Ele pode ser essa jurisprudência do professor lá da Faculdade de Medicina, né? Que você citou aqui, e de uma professora de odontologia, né? Essa jurisprudência pode ser levada, inclusive, para o seu caso, né? E eu acho que, sabe, é um caso que eu quero até aqui, a Patrícia já disse, mas eu quero ouvir alguém da UFMG que poderia se manifestar, inclusive a reitoria da UFMG se manifestar, porque acho que é um caso, pelo amor de Deus, será que todo professor, o fim do professor quando está em situação difícil, doente, é esta? Aliás, eu já falava aqui que no Brasil, a aposentadoria não é benefício, é punição. É punição, né? Você trabalhou muito e agora você vai ser punido. Aposenta. E assim, só para... eu trabalho desde os 18 anos. Então, eu trabalhei 10 anos na aviação, na Varig, e depois 12 anos dando aula, ministrando aula, inclusive na PUC, no UniBH, antes de ir para a Universidade Federal. Então, juntando tudo, são quase 28 anos de trabalho. Eu não precisava ser aposentada dessa forma. Eu estava quase no tempo regulamentar. É verdade. Sabe? É. E ter que finalizar minha carreira dessa forma... Pois é, Miriam, conta conosco, sabe? De coração. Muito obrigada. Tá legal? Muito obrigada. De coração. Conta Assim, conosco, viu? muito obrigada. E nós desejamos que esse Patrícia. programa possa representar uma porta aberta para novos momentos para você, se Deus quiser. Muito obrigada. Volte Vocês. sempre. Gente, muito obrigado. Amanhã é dia de Natal. Nós estaremos aqui com um programa que nós vamos reprisar.
Tá legal? Um abraço e até lá.